Ontem, nós estamos falando só do resultado épico aí, tá? Agora o Corinthians não jogou nada, gente. Até os 20 do segundo tempo, nada. Tanto é que a gente falou que podia ter acabado. O Palmeiras podia ter aberto 5-0. Sormani, 20 minutos iniciais de jogo. Bola com Fausto Vera, passe, errado. Caetano, passe, errado. Félix Torres. Passe, o Mateuzinho, 3 passes Torres errados. ali, houve um momento em que, aí já no segundo tempo. Já no segundo tempo. Quem? Mateuzinho? Entrou no lugar do Fagner. Ô, Flavinho, o time do Corinthians estava perdido em campo. Estava perdido em campo, era um catadão. Isso me chamou muito a atenção. Um time desse num Campeonato Brasileiro com essa toada briga contra rebaixamento. O time do Corinthians ontem no primeiro tempo? Sim. É rebaixado. Ele briga contra rebaixamento. Não, é rebaixado. Os caras não acertaram o passe. Qual é a função hoje do Caio Paulista no elenco do Palmeiras? Pra que contrataram o cara? Não entendo. Ontem, e por que eu tô falando isso dessas mudanças? O que o Corinthians fez no segundo tempo? Tô perdendo por 2-0, meu amigo, eu vou pra cima até com a minha mãe. Entendeu? Vai lá, vai todo mundo pra cima, debandada. O Palmeiras tinha todo o corredor pra contra-atacar. Ou seja, se meu adversário tá vindo, eu quero segurar, eu vou contra-atacar. Como? Vou colocar 2 pontas, vou colocar 2 caras velozes e vou pra cima do Corinthians. O que o Abel fez? Encheu o time de volante e não tinha contra-ataque e perdeu o jogo. Porque 2-2 ontem foi derrota pro Palmeiras. Porra! Perdeu o jogo. Desse jeito Ele perdeu aí. o jogo. Não, o próprio Abel admitiu isso na E tava bravinho na coletiva. Eu também ouvi, Berardo. Pé da vida. Pé da vida. Tava... Contrastando com a Ele tem que estar polidez do Antônio Oliveira, que parece ser um cara bem... Claro, tava num resultado muito positivo e tudo. Ô, Flavinho, mas o Abel já Ferreira... nós entendemos que a portuguesa precisa ainda melhorar. E provavelmente ela se classifique nesse grupo. O Botafogo também precisa melhorar, senão ele vai sofrer na Série B. Mas assim, qual era a referência que a gente tinha? De times que estão numa situação parecida com a situação do Corinthians e que precisam se ajeitar. Aí o Corinthians faz um bom jogo contra a Portuguesa, sim. Fez um bom jogo contra a Portuguesa, dentro daquilo que a gente pode entender como um bom jogo contra a Portuguesa. Contra o Botafogo, idem. Pô, fez 4-1 no Botafogo, né? Mas essas eram as referências. Ontem, nós estamos falando só do resultado épico aí, tá? Agora o Corinthians não jogou nada, gente. Até os 20 do segundo tempo, nada. Tanto é que a gente falou que podia ter acabado. O Palmeiras podia ter aberto 5-0. Sormani, 20 minutos iniciais de jogo. Bola com Fausto Vera, passe, errado. Caetano, passe, errado. Félix Torres. Passe, o Mateuzinho, 3 Félix passes Torres errados. ali, houve um momento em Aí que, já no nossa segundo senhora, tempo. Já no segundo tempo. Quem? Mateuzinho? Entrou no lugar do Fagner. Ô, Flavinho, o time do Corinthians estava perdido em campo. Estava perdido em campo, era um catadão. Isso me chamou muito a atenção. Um time desse num Campeonato Brasileiro com essa toada briga contra rebaixamento. O time do Corinthians ontem no primeiro tempo? Sim. É rebaixado. Ele briga contra rebaixamento. Não, é rebaixado. Os caras não acertaram o passe. Por que você tá rindo? O Quesada, se defendendo o Corinthians na Série D. Ele não fala uma vez que o Corinthians pode... Você parecia o Filipão agora daquelas coletivas. O quê? É rebaixado! Filipão. Mas vocês concordam comigo? Não. O resultado do Apocalipse. O resultado é épico, é maravilhoso, mas assim, não é toda hora que vai acontecer isso, Corinthians. Isso daí não é toda hora. Foi o terceiro jogo do Antônio Oliveira. Tudo bem, mas é bom a gente contextualizar, entendeu? Então, é bom contextualizar. O Pedro Henrique entrou ontem pela primeira vez. Entrou bem. O Mateuzinho entrou bem. O Mateuzinho entrou também ontem pela primeira vez. Quem mais que jogou ontem pela primeira vez? Mosquito entrou no lugar do Romero. Não, mas das novas... Não, só esse. Só esse, né? O Garro é só o terceiro jogo dele também. É bem aprovado o Garro. Entendeu? Então, outra coisa, eu elogiei o Caetano, eu queria só repetir isso daqui, porque eu elogiei muito o Caetano com o Antônio, né? O Antônio veio e ele acertou a marcação pela esquerda, só para os 2 jogos contra a Portuguesa e Botafogo. Ontem ele não jogou bem. E ontem ele errou muito. Um vareio. Do Hendrick, né? Que o Hendrick jogou mais do lado direito. Os caras estavam com medo, Bernard. Os caras pegavam a bola ontem com aquela coisa, porque foi pilhado, o time do Corinthians entrou pilhado ontem. Palmeiras também. Né? Porque é Palmeiras, aí do outro lado é o Corinthians, mas errando passes assim fáceis de 5 metros, sabe? E eu acho, e outra coisa, o Fausto Vera, cara, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele não era tão ruim assim na Argentina. Nem no começo. Nem com o Vitor Pereira. Nem com o Vitor Pereira. No Corinthians ele começou bem, todo mundo elogiava. Não tem time pra nada, na marcação, na evolução, nada. Ele jogou de vôlei, porque o Antônio Oliveira, ele recua o Ranielli. Que eu acho não é Ficou legal. ali 3 zagueiros. Ele jogou muito enfiado entre os 2 zagueiros. Aí quem tinha que fazer a função ali de proteção era o Vera, que toma aquele drible
desconcertante do Hendrick no primeiro gol. Quer dizer, isso tudo é fruto, claro, de um início de trabalho do Antônio Oliveira. Ele vai ter um conhecimento melhor do time, ele vai ter um entendimento melhor das características de cada jogador, e aos poucos ele vai moldando o time do Corinthians. Eu não acho o time do Corinthians horrível. Não, acho, horrível não. É um time... Bagunçado. Esse cara, Sim, esse cara é bom jogador. O técnico vai arrumar, entendeu? O técnico novo, acho que tem outras ideias e tal, mas não é um time... Ontem foi realmente massacrado, né, cara, pelo Palmeiras. Sim. Agora, o próximo jogo do Corinthians é contra... Contra Cianorte, quinta-feira. Cianorte, quinta-feira. Copa do Brasil. Então, aí é que tá. Cianorte, Copa do Brasil. Lá Maringá. em Eu Maringá. já sairia com o Carlos Miguel no gol. Sim. Porque ele vai jogar no próximo final de Eu semana. também. Claro. Eu também faria Já isso. dê ritmo de jogo pra ele. Eu também faria Não isso. tenha dúvida. Entendeu? Eu acho que tá na hora do Cássio pegar um... Olha, eu me sinto muito à vontade pra falar isso, porque se tem gente que defende o Cássio aqui, sou eu. Já falei que se tivesse ele nas duas últimas Copas do Mundo no gol do Brasil, o Brasil não teria sido eliminado do jeito que foi. Podia perder também, né? A gente não sabe. Então eu me sinto muito à vontade pra dizer isso. Tá na hora do Cássio voltar pro banco. Ir para o banco. Que isso aconteceu na época do Amaury Lima, né? Que era o treinador do Foi, goleiro. 2016. Aí ele voltou gigante. Sim. Entendeu? Voltou gigante. E o Corinthians tem um goleiro hoje, nos moldes do Walter daquela época. Exato. Que é o Carlos Miguel. Então, já contra o Cianorte na quinta-feira, eu acho que o Corinthians deveria sair com o Carlos Miguel. Preparando para o próximo final de semana, para o Campeonato Paulista, já que o Cássio não vai jogar. E refaça esse comentário de Eu novo. deixaria o Gustavo Henrique, time que tá ganhando. Exato, né? É isso. E você pode pegar o seu comentário. O comentário é do Michelete, E tá? você Ele pode falou pegar, isso e pra você mim. pode, né? E você pode pegar o seu comentário, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e só trocar os personagens. O Everton. O Everton pelo Lomba. O Lomba. Então, mas o Lomba... A propósito. O ano do Everton é ruim. Um grande time começa com um grande goleiro, né? Pô, o Gustavo Henrique é alto pra cacete, né? Começa Mas com qual foi o jogo do Palmeiras antes do Corinthians no meio de semana? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. O Lomba, eu achei que o Lomba falhou em alguns lances, cara. Eu acho É que ele um tá baita completamente sem ritmo, né? Também o cara não exatamente. joga Ele não nunca, joga. né? Não joga, exatamente. Tanto é que você lembra, eu falei, pô, o Santos devia atrás do Lomba. Ó, Sim. mas lá eu, no eu Corinthians... gosto muito dele. Eu acho que poderia fazer isso também. Sim. Tá na hora do Everton. Espera ir pro um banco. pouquinho. Tá na hora dele ir pro banco. Mas lá no Corinthians, acho que acontece uma coisa muito parecida com o Palmeiras. É a proteção ao Ao histórico, ídolo, ao né? ídolo. Ao ídolo, Porque né? o Everton é o ídolo e o Cássio, óbvio, É também. o clubinho da gratidão, né? E Exato. eu já vi isso dentro do Corinthians. Na hora em que o Cássio der brecha pro Carlos Miguel, ele não volta mais. Desde que o Carlos Miguel também não tome um frango no primeiro jogo, claro. Aí também não, outro, né? E não volta mais, cara. Sim, esse Carlos Miguel é Entendeu? muito bom. Eu me Porque na lembro hora de que- desse Porque moleque. esse Carlos Miguel, ele tem 20 e poucos anos, cara. Ele é goleiro para 10 anos. O Palmeiras controlou o jogo ontem, sem o Veiga, perdendo o Gustavo Gomes aos 15 minutos. Sim. O Naves Cara, é bom, hein? O Naves jogou bem. O Palmeiras dominou o jogo. Você vai falar, assim, honestamente. Tudo bem, a gente pode discutir uma alteração ou outra, tal, aquela coisa toda, mas um time desfalcado, bem desfalcado de alguns dos seus principais jogadores. Os três principais jogadores do Palmeiras são Gomes, Hendrick e Veiga. 2 desses 3 não jogaram. Sim. E o outro saiu machucado no segundo tempo. O Palmeiras mandou no jogo. E continuou mandando mesmo depois das alterações, ou não? Não, depois das alterações, aí destruiu. Aí segurou a morreu. tomada. É, Aí vem o então, Quesado com o Corinthians. Não, o Corinthians. Quais foram as chances do Corinthians no segundo tempo? Um chute do Fausto Vera de fora da área. Foi um Sim. belo chute. Carro, tentou outro. O Everton defende. Mas sem tanto perigo assim. E um lance do Pedro Henrique, né? Que ele invade a área Sim, e chuta. sim. Foram essas E aí chances. depois Mas os assim, gols. o jogo muito controlado do Palmeiras. E depois aos 87 de fato, né? Aí tem o lance do gol, que aí é uma falha de marcação do Piquerez, que não marca o Mosquito, que entrou bem no jogo. E a falha dos zagueiros. Nenhum zagueiro estava perto Também, do Yuri. sim, não e existe. o Yuri ainda pega, faz um chute meio estranho lá, tal. Bom, enfim, quase que ele perde o gol também. Revejam o lance aí. Mas é o quarto jogo seguido dele que faz gol. É incrível. E aí o cara é muito azarado, né? Porque na hora em que ele começa... Porque ele precisava fazer um gol contra o Palmeiras. Ele fez o gol contra o Palmeiras. Era o momento de acabar com a Urucubaca. Aí ele vai ficar fora dessa Ele reta. sofreu O Corinthians vai falta ficar sem centroavante, né? Porque o Pedro Raul tá machucado. Sabe o que vai Então. acontecer? Vai jogar o Romero ali. Vai jogar Pode o ser. Romero ali. Mosquito, Agora, Romero e Wesley. agora tem o Coronado. De repente ele pode acertar o time sem a presença. Porque muita gente acha que o Yuri é o problema.
Muita gente acha que o Yuri é o problema. Então agora ele tem a chance de formar o time. Mas ele começou a fazer gol. Aí apontem pra mim aqui, né? Aqui o problema é o Yuri. Então, eu acho que agora, a partir de agora, é a chance de formatar o time sem a figura do centroavante. O Corinthians já jogou assim um determinado período aí, né? Com Carille, inclusive, a gente estava comentando isso, né? O Rodriguinho e o Jackson avançados, né? É isso aí, então. Pode. É o ideal? Não sei. Tem um monte de time que joga sem... O Real Madrid não tem o 9, 9. Então. O Rodrigo é o 9 quando quer, o Vini está sendo o 9, né? É isso aí, o Bellingham é o 9. Bom jogador se adapta.